Olá, gente, saudações para vocês, um abraço. Estamos trazendo mais um Pitocast, o podcast do Pitoco aqui, Jair Eduardo, editor do Pitoco, editor também do podcast do jornal, não é? Gente, estamos circulando com mais uma edição, estamos trazendo um pouquinho da energia como negócio. Eu digo lá no jornal que países que têm petróleo se associam entre si e criam cartéis. E esses cartéis estabelecem o preço que vai ser comercializada essa commodity no mundo. É assim que funciona? Se tem uma sobreoferta, o preço baixa, o que eles fazem? Cortam produção para o preço subir por escassez. É assim que funciona. Em contrapartida a isso, nós temos o astro-rei, o Sol. Esse não tem como cartelizar, porque você manda os seus raios para o mundo inteiro, não é verdade? Então você põe suas plaquinhas lá, você recebe os raios solares, transforma aquilo em energia. E é exatamente essa é a pauta da manchete do jornal desta semana. Como que uma empresa aqui de Nova Aurora, de fundo de quintal, ou de garagem, como se fala lá no Vale do Silício, né, que nasceu numa garagem, se transformou numa gigante, já presente em mais de 200 municípios do Brasil. Fazendo o quê? Energia solar. O que eles fizeram? Competiram com os chineses e produziram placas fotovoltaicas aqui? Não. Já dizia o cara lá que escreveu A Arte da Guerra, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então o chinês é fornecedor e parceiro de materiais e insumos, implementos, não é? E assim esse pessoal avançou. Quem quis competir com a turma lá do Oriente, não se deu muito bem. Também estou colocando isso na edição do jornal. Gente, essas e outras atrações nessa sexta-feira. Você quer receber essa edição? Manda um alô para mim no e-mail pitoco@pitoco.com.br. Eu mando o jornal para você. Estou recebendo hoje aqui o nosso amigo Jair Crestani, professor da UniOeste, não é? Um cidadão que dispensa maiores apresentações, né, já? Tudo bem com você? Obrigado pela presença. Tudo bem, bom dia, Jair. Obrigado aí pelo convite. Estamos aí encerrando um ciclo na universidade, né? Eu sou professor fundador lá do curso de medicina e do nosso departamento, né? E estou já em vésperas de aposentadoria, mas foi muito profícua essa estada lá e foi muito legal. Aprendi bastante coisa, ensinei bastante também, foi muito bom. Muitas vezes o professor homenageado pela turma, né, Jair? Você pode interagir com essa nova geração de profissionais da medicina, essa gurizada. É aquilo, né, Jair? É ensinar e aprender todos os dias. Você teve aprendizados nesse processo também. Realmente, o mestre mesmo é aquele que consegue, dentro da sua arte de ensinar, né? Ele consegue abstrair algumas coisas e aprender com o que ele está ensinando e com as pessoas que ele está ensinando. Estamos aí no mundo globalizado, né, Jairo? Com inteligência artificial, com acesso à informação. Então, quando nós vamos dar uma aula, vários alunos já estão bem por dentro do assunto que nós vamos abordar e vão nos questionar, às vezes com coisas que a gente pode até nem saber, né? Essa é a globalização do conhecimento, né? Jair, o professor de medicina tá igual o cara que vende carro, então, né? Às vezes o comprador chega lá sabendo mais do que o vendedor, né? Porque fuçou todos os detalhes, sabe? Até daquele botãozinho escondido lá que aciona não sei o que, o cara sabe. Curioso, Jair, você trazer essa informação, porque, de fato, a informação está disponível. Quer dizer, ela precisa só ser sistematizada. E daí vem a experiência do professor que aprendeu para isso, não é, Jair? Realmente o que diferencia a gente no ensino, né, na parte médica, é que nós conseguimos, né, levar até o conhecimento teórico com a nossa bagagem prática, né? Como nós exercemos a medicina, os procedimentos que nós fizemos, os que deram absolutamente certos, aqueles que não foram tão certos, né? As consequências de alguns atos, efeitos colaterais, né? Complicações. Então, quem está ouvindo abstrai do professor da medicina toda a praxis de uma vida inteira. E isso não tem em muitos livros, né? Olha, Jair, você está falando também, vou remeter para o mundo do futebol essa conversa. Quando as emissoras de TV que transmitem, ou as emissoras de rádio que transmitem jogos de futebol, colocam um boleiro lá para comentar, é mais ou menos isso que eles estão dizendo. Ou seja, tem a teoria, tem o que está escrito, tem o que a inteligência artificial entrega hoje em qualquer pergunta que se fizer,
Mas tem o cara que não aprendeu e não comentou porque assistiu o jogo. Ele aprende e ele comentou porque ele esteve dentro do campo. Exato. É diferente, o cara estava lá, ele sabe como é que funciona aquela prosa com o juiz, a interação com a torcida, o adversário, enfim, o cara sabe. Então, Jair, nada irá substituir a experiência conjugada com o conhecimento e atualização. O pessoal conhece mais o Dr. Jair Crestani na ginecologia. No entanto, esse menino é estudioso, andou se batendo por aí no exterior para assimilar conhecimentos numa área que está na crista da onda, na fronteira do conhecimento humano. Sempre foi uma preocupação humana. Se você voltar lá no Egito de 5, 4, 3 mil anos atrás, surgiram até pirâmides para tentar transportar as pessoas inconformadas com a finitude, né, para um outro ambiente em que elas pudessem usufruir, inclusive, das riquezas e os poderes que acumularam durante a sua vida, os faraós aí e tal, das pirâmides. Jair, esse passeio aqui foi longe na história, mas eu percebo, conversando com as pessoas, que nunca assuntos como longevidade, envelhecer ou ingressar na idade madura com saúde, com qualidade, nunca esse assunto foi tão debatido. Inclusive, nessa edição da Semana do Jornal, eu trago aspectos da chamada economia prateada, que são as pessoas mais maduras, que continuam consumindo, trabalhando. Ontem ainda, Jair, eu estive num supermercado de Cascavel, uma senhorinha de 74 anos no caixa, faz mais de um ano que está lá, funcionária exemplar. Quer dizer, a vida alongou-se. A gente, quando quer se conformar com a idade, eu que fiz 58, eu vou dizer, poxa, esses 58 de hoje são os 48 de antes, não é? Gostoso falar isso. Jair, estudar longevidade deve ser algo fascinante. Realmente, Jairo, eu me interessei pela longevidade quando eu comecei a perceber a brevidade do tempo meu, né? E como eu sou médico, eu resolvi me aprofundar nesses estudos, visando, né, primeiro contemplar os meus anseios com relação a viver mais e melhor, da minha família, dos meus amigos e depois dos meus pacientes. E aí eu fui buscar conhecimentos, não é? Eu fiz uma pós-graduação em medicina ortomolecular, que ela tem também uma boa parte de medicina regenerativa, uma área nova da medicina que surgiu agora, que é a medicina de estilo de vida, né? Que é uma maneira de tu conseguir orientar todas as pessoas que tu convive, as que te procuram, de como termos uma vida melhor, né? Uma longevidade saudável, em que a gente se mantenha sempre inserido no nosso contexto, no nosso ambiente, no nosso meio e participando ativamente da sociedade, né? Mas com saúde, com mobilidade, com lucidez, né? Isso que é importante. E foi muito bom tu lembrar do Antigo Egito lá, né? Que eles foram grandes médicos, né? E grandes engenheiros, grandes astrólogos. É uma civilização diferente. Mas só para a gente fazer uma percepção assim de como se vivia nessa época, né? A expectativa de vida média ia de 20 a 30 anos naquela época. E isso se manteve até o início do século XX. Então, 1900, 1905, 1910, ainda a expectativa de vida era em torno de 30 anos. Depois, né, veio a Revolução Industrial, vieram conhecimentos novos, o advento super importante, né, que quando Fleming desenvolveu a penicilina através de um achado ocasional do laboratório dele, que embolorou um produto que ele estava usando lá e matou as bactérias que tinha naquele produto, e ele descobriu a penicilina. Isso fez com que as pessoas passassem a viver mais. E esta possibilidade de vivermos mais fez com que a ciência como um todo se aprofundasse, buscando respostas para como nós vamos viver mais. E aí essas respostas estão sendo dadas aos poucos através de várias coisas, né? O projeto Genoma, que é o que mapeia o DNA do ser humano, foi super importante nisso aí, porque ele consegue nos rastrear desde a nossa ancestralidade, há 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, até a previsibilidade de algumas doenças,
como que nós podemos, ao sabermos que o nosso DNA carrega uma tendência a desenvolver uma doença, o que nós podemos fazer para impedir isso? Então, isso foi maravilhoso. Então, primeiro começou com esse projeto Genoma, que é fantástico. Aí depois, o advento da inteligência artificial, mais disseminada agora, começou a criar algoritmos, né? Pegando essas informações todas e fazendo essas elucubrações de inteligência artificial, que desde que ela não alucine, né, dentro assim das suas afirmações, acaba nos ajudando. Então tem algumas coisas, não é, Jairo, que são muito importantes para que nós tenhamos uma longevidade saudável. Então, o que seria importante assim de nós nos atentarmos? Então, em primeiro lugar, os estudos mostram que se nós compararmos vários fatores que fazem a gente ter uma longevidade bem plena de saúde, o fator mais importante de todos os já estudados até hoje é a atividade física. A atividade física, ela é mais importante do que a alimentação para que o ser humano viva mais. Então tem um trabalho importante feito nos Estados Unidos com o Nurses Study, que é o estudo das enfermeiras. Então, os americanos sempre pesquisaram muito, né? Só que eles começavam uma pesquisa que ia durar 15, 20 anos e o público-alvo da pesquisa acabava se deslocando, era transferido, era militar, era bancário, ia para outros lugares e eles não davam seguimento na pesquisa. Aí descobriram que as enfermeiras americanas ficam a vida inteira no hospital, a maioria. Daí surgiu o Nurse Study. Então, só para te colocar a par, assim, ó, pegaram um grupo de enfermeiras, foram estudadas durante 30 anos. Um grupo de enfermeiras se alimentava super bem, não gostava de atividade física. O outro grupo, aquela alimentação americana, né, com bacon, ovozinho de manhã, fast food, né? as coisas lá, e fazia muita atividade física. Ao longo de 30 anos, o grupo da atividade física teve menos diabetes, teve menos hipertensão, menos depressão, menos câncer. Olha que beleza isso aí. Então, se alguém me pergunta assim, já, o que eu posso fazer para viver mais? Eu falo, algumas coisas importantes. Primeiro, tu vai fazer exercício físico, né? Segundo, se tu fuma, para imediatamente de fumar. O cigarro é horrível para a longevidade, né? Se tu beba com parcimônia, moderação. O álcool zero não faz ninguém viver mais que os outros. O álcool exagerado faz as pessoas viver menos que os outros. Mas aquele consumo moderado, uma tacinha de vinho, num ambiente, num contexto ali, de interatividade com outras pessoas, com amigos, isso ajuda. Tem trabalhos bem sérios publicados sobre isso. Então, atividade física, não fumar, se beber pouco, não é? E uma coisa que nós temos que lembrar é que existem vários lugares aqui na nossa terra querida, né, que se chamam Blue Zones, são as zonas azuis. Tem o pessoal de Okinawa, uma ilha japonesa, tem na Sardenha, nas montanhas italianas, nós temos em Loma Linda, que é na Califórnia, nós temos na Costa Rica. Então tem vários lugares do mundo que as pessoas chegam facilmente aos 100 anos, lúcidas, participando da sua sociedade sem doenças, e foram ver por que essas pessoas vivem mais que os outros. Claro, a gente sabe que são lugares diferentes do contexto que nós estamos inseridos, né? Mas assim, o que trouxe a eles esta bênção da longevidade? Primeiro, eles se mantêm conectados. Eles são idosos que se reúnem todos os dias, conversam, eles se ajudam muito, né? São altruístas, gostam de ajudar, eles têm uma dieta, assim, a dieta mediterrânea é maravilhosa, mas nem sempre tem, mas é uma dieta bem saudável, muitas frutas, verduras, peixe, né? Leguminosas, peixes, né? Carnes brancas. Eles gostam, uma característica, todos gostam de tomar alguma coisa de álcool. Um vinhozinho na Itália, né? Um saquezinho no Japão, uma coisa pouca, né? Mas o que chamou a atenção é a conexão das pessoas. Quando tu te conecta, tu conversa com o outro, tu acaba transferindo um pouco desta energia quântica que tu tem
boa para que aquela pessoa receba e se sinta bem. Então, tu falou no início do programa, né, das fontes energéticas, né, que nós temos o sol maravilhoso, que eu sou fã, assim, incondicional dessa energia solar, né, e ela vai nos ajudar muito, assim, ao longo dos anos. Mas nós temos uma energia que não é perceptível, que é a energia quântica, que cada ser humano tem, cada ser vivo tem. As coisas têm essa energia. E tem um ramo da física quântica, que se chama medicina quântica, que estuda quanto desta energia nós podemos disponibilizar para que a gente se ajude e ajude o outro. E o contrário é verdadeiro também. Quanto desta energia quântica negativa pode te prejudicar? Então, assim, eu sempre falo, ficar assistindo filme de violência e filme de terror, noticiário cheio de morte, assassinato, fica toda hora lendo política, essa polarização não vai levar nenhum de nós, seres humanos comuns, a nada. Só nos vai levar ao estresse. Então nós temos que também, dentro dos nossos passos em direção à longevidade saudável, nós estarmos cientes de que temos que emanar uma energia boa e receber também. Que quantas vezes já aconteceu, já? Tu senta ao lado de uma pessoa e tu não te sente bem. E às vezes aquela pessoa é tua conhecida há muito tempo e tu sempre que tu fica lá perto dela não te sente bem. Eu tenho várias pessoas assim, né? Pessoas negativas que emanam essa energia ruim, não é? Exatamente. Já, mas olha, eu vejo que você não só fala como você faz. Eu vejo que você leva uma vida muito atlética, né? Você é um desportista, é um cara que até eu avisei, já, cuida aí, você não vai conseguir estacionar aqui perto do podcast, porque aqui é aquela confusão, né? Ah, mas eu estou indo a pé. Claro, né? Está dentro da filosofia que ele preconiza. Veja, gente, quando o Já fala de ter esses grupinhos, de ter essa interação, poxa, eu li a respeito, achei muito interessante. Tem as suas panelinhas, não precisa ser uma só. Você pode ter a panelinha do samba, aquela panelinha do futebol, enfim, você vai ter os seus grupinhos. Porque, Jair, as pessoas manifestam sempre uma preocupação muito profunda quando a gente começa a conversar com isso, com pessoas mais maduras, um terror, um medo absoluto, horripilante de duas doenças em específico: Parkinson e Alzheimer na idade mais avançada, ou seja, a saúde mental. É você que pode falar sobre isso. Eu acredito que, por mais que avançamos, ainda não tenhamos exatamente algo que previna isso efetivamente. Porém, há atitudes que podem postergar ou até mesmo eliminar essa possibilidade. Essas que nós citamos, eu acho que se incluem nesse pacote, Jair. Que outras você citaria? Então, assim, realmente o Alzheimer é o que mais preocupa, né, todo mundo, e o Parkinson pela limitação que te traz, né, porque o Parkinson ele não te tira o tirocínio, o raciocínio, né, ele te tira a mobilidade e a faculdade de te locomover, fazer esportes, caminhar, essas coisas assim. Naquele projeto Genoma tem um exame que se chama Genera, que é feito nos laboratórios bons, que ele te dá o risco genético do teu DNA de ter Alzheimer, claro, várias doenças, né? Vários tipos de câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, a série. Mas tem especificamente duas janelas que abrem quando tu recebe o resultado, que é Parkinson e Alzheimer. Então, o Parkinson realmente, a medicina é muito limitada na abordagem dele, né? Os medicamentos são agressivos, eles melhoram um pouco a qualidade de vida daqueles tremores, né? Que são involuntários e muito prejudiciais, mas são cheios de efeitos colaterais, então muito limitados estamos assim com relação ao Parkinson. Mas o Alzheimer, o que nós podemos falar do Alzheimer? Como que é a gênese do Alzheimer? O que leva uma pessoa a ter Alzheimer? A medicina, como tu falou, não é muito clara nisso aí, mas existem alguns conceitos. Uma vez eu estava num congresso internacional e tinha uma mesa redonda que estava escrito assim: Alzheimer e ômega 3. E eu, todos os anos, vou nos congressos grandes, eu adoro e aprendo bastante, sabe? Eu reconheço que sou bastante limitado. Por isso que eu vou nos congressos aprender. E sempre que eu vou aprendo muito. Então, nessa mesa redonda, era um professor da Universidade de Pamplona, um professor espanhol.
Ele mostrou o que tu falou, o que poderíamos usar para prevenir. Os estudos grandes europeus, eles pegaram as pessoas que morriam de Alzheimer e faziam a necrópsia para estudar o cérebro. Porque o que o Alzheimer faz, né? Ele vai atuando numa degeneração cerebral que atinge o hipocampo, que é o centro da memória, e faz com que as pessoas vão aos poucos se desconectando até se desconectar totalmente deste mundo aqui, tá? O que todas essas pessoas tinham em comum, nos vasos cerebrais, uma gordura, que se chama placa beta-amiloide de gordura. E aí os europeus falaram, não, mas nós usamos o ômega 3 como um coadjuvante, porque o ômega 3 é tipo um detergente natural para limpar as artérias do coração e a pessoa não infartar, limpar a carótida, né? Não ter um AVC, alguma coisa assim. Mas se nós usássemos isso aí, se a gente consegue, foram para laboratório estudar esta placa e usar o ômega 3. Se surpreenderam com o resultado. O ômega 3 ajuda demais na prevenção da formação da placa, que é uma das gêneses do Alzheimer. Mas tudo bem, então vamos tomar ômega 3, a dose recomendada pelos espanhóis. Eu fui lá conversar depois com o professor, 2 a 3 gramas por dia. Só para elucidar, porque eu recebo às vezes no consultório gente usando 10 gramas por dia. Quer dizer, quem prescreve não sabe o que está prescrevendo, porque tem que ser 2 a 3 gramas. Mas tudo bem, passando desta prevenção, se sabe que o cérebro, ele é como um músculo. Tu tem que exercitar este músculo que é o cérebro, importantíssimo. Como que tu exercita? Primeiro, fazendo tarefas diferentes, não criar uma rotina de toda a vida fazer a mesma coisa, né? Então o pessoal fala coisas simples, né? Em ruas diferentes, lugares diferentes, fazer outros trajetos para olhar e o cérebro se reconfigurar na tentativa de criar, né, com os dendritos, que é da parte neuronal, criar ramificações para que ele vá se reconfigurando e não atrofie, porque o Alzheimer é uma atrofia, né? Hábitos bem simples, baratos, fazer palavras cruzadas, maravilhoso, jogar xadrez, jogar uma dama também, tu fica te reconfigurando ali. Tênis de mesa, pilotar uma moto. Tudo né? é bom, pilotar uma moto, aprender uma língua diferente. Dos esportes aí que se pratica, eu jogo praticamente todos os dias tênis. Lá no nosso condomínio nós temos uma quadra, temos amigos maravilhosos lá. Praticamente todos os dias nós jogamos. E eu fui estudar o impacto de tu jogar tênis na manutenção da tua memória. E numa partida de tênis é um dos esportes que mais tu te reconfigura. A cada jogada tu pensa, vou jogar na esquerda, vou na direita, vou lá por cima, vou recuar. E vê como é legal isso aí. Tem que pensar rápido, né? Inclusive, Jair, vou acrescentar uma informação que certamente já é do seu domínio, mas alguns pacientes de Alzheimer, mesmo de Parkinson, a eles é aconselhado jogar tênis de mesa. Porque o tênis de mesa pede reações ainda mais velozes, porque a bolinha é mais rápida. É mais rápida, né? Faz todo sentido. Jair, você veja só, né? É aquilo. São atitudes que as pessoas precisam tomar. Eu diria para você, até alongando essa pergunta, em que idade? Ou não tem uma idade para isso? Ou em que idade que tem que enfatizar, né? Você fez o teu genoma lá completo, não precisa dizer o que apareceu. Mas se algo que surgiu para você lá mudou alguma atitude sua, como é que foi isso? Eu fiz o exame que se chama Genera Plus, que ele te dá desde a ancestralidade, né? Da onde tu vem, essas coisas da ancestralidade do ramo materno e paterno, separadamente, e depois ele vai te dando uma série de informações, né? Nas informações que eu obtive para mim, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque ele mostra um gráfico, não é bem gráfico, é uma meia-lua, onde o meio é o risco padrão que todos nós, por estarmos vivos, temos. Viver é perigoso. Viver é perigosíssimo, né? Então tem o risco padrão, aí tem o alto risco para as doenças, que do alaranjado ele fica vermelho, e tem o baixo risco, que é do alaranjado ele fica azul. E Alzheimer e Parkinson, o meu risco é praticamente nada, porque ficou tudo azul ali, né? Que boa notícia. Não, boa notícia. E eu me deparei com essa informação que eu não tinha, porque a minha mãe está com 96 anos, ela não tem problema de saúde, mas italiana danada, 89, 90, ela foi perdendo a memória bem devagarzinho. Hoje nós somos 3 irmãos, não nos conhecem mais, mas ela assim mantém o bom humor e tem uma qualidade de vida boa. 96.
Então, eu no meu exame, mostrou ali que eu respondo bem às atividades físicas para manutenção de saúde. Então, eu sugiro todo mundo fazer e olhar depois com calma, ver como é maravilhoso. Mas uma coisa, assim, que eu gostaria de falar também, né, Jário? Que as pessoas, muitas vezes, elas se sentem cansadas, né? Cansa, às vezes a atividade repetitiva, cotidiana, o mesmo trabalho, as mesmas relações, sei lá, isso tudo pode cansar a pessoa. E talvez não seja nada hormonal, bioquímico, essas coisas assim. E outras vezes é hormonal, aí tem que fazer os exames, pesquisar e tudo tem tratamento. Mas tem uma receitinha simples que eu vou dar aqui para ti, para nós todos usarmos, que é um suco energético fantástico, né? Os estudos mostraram que de todos os alimentos que tem, a gente pensa no gengibre, na cúrcuma, esses alimentos são poderosos, maravilhosos, né? Mas o mais poderoso de todos é a beterraba. A beterraba, ela é riquíssima em óxido nítrico. No congresso que eu fui em novembro de 2024, também tinha uma mesa redonda falando sobre a importância do óxido nítrico na longevidade. Porque o que o óxido nítrico faz? Ele abre os nossos vasos, o sangue passa com mais facilidade, ele diminui a pressão arterial, ele irriga o cérebro, irriga o fígado, o baço, os rins, tudo, né? Então, a ideia é que você tem que se consuma. Então, vou dar uma receita rapidinha aqui, para tomar, pode ser 3 vezes por semana só. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, sei lá. Pode pôr açúcar, não? Pega uma beterraba, pega uma cenoura, uma maçã, um pouquinho de casquinha de gengibre e o suco de um limão. E bate isso aí e toma. Pode tomar todos os dias se quiser, mas 3 vezes por semana já tá bom. Se tu fizer, se qualquer um de nós fizer isso, eu já fiz essa experiência, tu começa a ter uma energia fantástica. O teu organismo fica melhor. É um detox, né? Tu faz um detox maravilhoso. Então, isso ajuda também na longevidade, né? Olha, e vocês não precisa nem falar, né? Vocês estão vendo a energia do Jair aqui na entrevista, né? E ele é sempre assim, o Jajá tá sempre animado. O Jajá é sua gargalhada, né? Famosa. Jair, eu quero saber com você qual é a sua relação com esse equipamento aqui. Que me parece assim que isso ainda não está bem estudado, porque isso é algo relativamente novo. Quais serão os impactos da exposição excessiva? Eu tenho esse problema, preciso admitir, eu tenho que me desvincular, embora meu trabalho esteja aqui dentro, mas também é uma desculpa que a gente dá. Tá tudo aqui dentro, tá o aplicativo do banco, tá o Zap Zap, tá não sei o que, tá tudo aqui dentro, você tá toda hora ali. Eu que gosto muito de ler, estou toda hora lendo aqui dentro, não é verdade? Já há estudos que falam do impacto disso aqui na nossa saúde mental, no nosso comportamento? Realmente essa tua pergunta é bem pertinente, né? Porque eu me lembro, eu cheguei aqui em Cascavel dia 11 de janeiro de 1993, às 17 horas da tarde, aqui. E no outro ano, que foi 94 ou 95, o Jô Soares, né, em memória, ele fez uma chamada num programa dele, no Fantástico, que ele fazia alguma coisa do Fantástico. Ele subiu num prédio lá em construção em São Paulo, de 70, 80 andares, com um Motorola, o tijolão, aquele primeiro, um dos primeiros celulares, Lembro. e falou lá de cima com alguém lá embaixo. Uhum. Pai, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu pensei, nós temos que ter um celular, né? Que top! Aí eu sou muito amigo do Dr. Mauro Bonato, né? O Mauro Bonato, ele é detentor do celular de número 0001 aqui, né? Ele foi acho que foi o primeiro que comprou em Cascavel. Então, desde que foi lançado o celular, eu me conectei com o celular, tá? É, assim, magnífico, né? Abriu uma série de opções para nós, né? Tem muita utilidade prática, empresarial, tem várias utilidades, mas sempre no bojo de um avanço tecnológico nós temos o bônus de ter acesso ao mundo através dele, temos alguns ônus. Eu me lembro que eu comecei a estudar na época, eu gosto de estudar, sabe? Quem faz medicina tem que estudar, né? Senão não dá. E eu tenho 2 filhos, todo mundo tinha celular na escola.
quando eles eram crianças. E eu falei, não, vocês só vão ganhar celular quando completarem 12 anos de idade. E levei eles até os 12 anos de idade, porque já tinha estudo mostrando... Só imagino a luta que foi para conseguir segurar até os 12 anos de idade. Mas eles são tranquilos, são bem porque sabiam. Eu expliquei por quê. Tem vários estudos mostrando que traz algumas lesões. Mas assim, hoje, né, nessa fase bem atualizada dos conhecimentos, nós já estamos vendo inúmeras doenças, né, ortopédicas que não tinha antes o celular, maneira de pegar o celular, distância, tem várias doenças ortopédicas. Segundo, doenças oftalmológicas, que eram doenças de adulto, da fase de meia vida adulta para frente, está dando no final da adolescência, pela tela, pelo brilho, pela aproximação, o jogo de cores, né? Então tem essas doenças. Mas assim, eu acho que isso até que é o problema menor, eu acho, né? O problema maior da nossa conexão com o celular é o vício no celular e a dependência que algumas pessoas começam a criar com relação a conectar a sua vida pessoal dentro do aparelho. Então tem uma necessidade, vai jantar com alguém, selfie. Vai correr no lago, selfie. Vai numa balada, selfie. Come um sanduíche, faz foto. Bicho, Essa pessoa não está no grupinho interagindo, não é verdade? E é muito... Não temos ainda alguns minutos, mas... Jair, é impressionante a cena cada vez mais comum, né? Você pega uma família, como eu vi agora em Foz do Iguaçu, as 4 pessoas, pai, mãe, os 2 filhos, numa mesa, num lugar maravilhoso da natureza, até vou dizer o nome do hotel, Hotel Vivace, em Foz do Iguaçu, coisa linda aquilo, o Jair conhece, não é? No meio da natureza e tal. Cara, o que eles estão fazendo, Jair? Os 4 no celular. Aí quebra aquela corrente que o Jair acabou de dizer, que é importante da interação, de ter um grupinho, de conversar, aquela resenha do futebol, aquela coisa do sambinha, aquela coisa toda. Quebra algo fundamental para a saúde mental, não é, Jair? Exatamente. E aí nós já estamos vendo um fluxo muito grande de pessoas, né, crianças, adolescentes, até adultos, em direção aos consultórios dos psiquiatras, porque está havendo um problema de a pessoa se sente excluída porque ninguém dá like, o amigo viajou, foi para Paris, está na Torre Eiffel e ele está trabalhando aqui no sábado de manhã. Então muita frustração, muito sentimento de raiva, muito sentimento de inutilidade, de não ter assim o acesso que os outros têm. Então nós temos que controlar o uso. Ele é maravilhoso, nós até tínhamos conversado antes sobre isso, não é, Jara? Tu pega o chat GPT, né, que é o que eu mais uso, tem o Gemini, tem outros aí, mas eu não estou com o meu iPad, que eu gosto de usar bastante, eu estou com o celular, eu pesquiso, eu leio, tem informações, então é maravilhoso, mas tem que saber dosar. Tudo na vida tem que ter um meio termo. Igual a garrafinha de vinho que você falou antes, né? Com certeza. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né? Essa frase é consagrada. Jair, bom, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa conversa, primeiro quero dizer que eu vou querer você com mais frequência aqui, né? Que eu tenho certeza que esse episódio vai bombar, porque o Jair passou informações realmente fundamentais, não é? Como é que você administra o teu dia a dia como médico? Se você dá esse espaço ou não, não sei, né? Embora nós sejamos também seus pacientes, né? Quando o pessoal começa a te chamar ali no WhatsApp, já, tem um exame aqui, tal, sempre tem alguém para filar. E eu que sou amigo dele já andei filando também, por isso que eu já estou falando com conhecimento de causa, né? Para filar uma consulta, alguma coisa. Como é que você administra isso? Porque eu imagino que dá um movimento danado se você não tiver uma regra. Não, assim, eu ao longo do meu exercício da medicina eu fui mudando um pouco os focos de atuação, né? Eu comecei como ginecologista obstetra, fazia muita obstetrícia, muito platão, tinha muita paciente para atender e o celular não parava de tocar e tu tem que responder, né? Aí depois eu mudei um pouco, eu parei de operar, não vou mais em hospital, não vou em centro cirúrgico, eu não faço plantão em lugar nenhum. Eu dei eu diferenciei a minha maneira de fazer a medicina.
Então, todas as pessoas que me contatam via WhatsApp, que não são muitas, né, Jairo, mas são pessoas com necessidades, né? Eu tenho bastante paciente de fora, até de fora do Brasil, tem paciente que mora em Paris, tem paciente que mora em Roma, que tem as famílias aqui, foram embora. Então, sempre que eu sou solicitado via WhatsApp, eu sou muito solícito, assim, sabe? Eu mando mensagem de voz, eu explico. Às vezes me mandam exames da filha que fizeram lá num outro país, que eles não entenderam bem, né? E a gente tem que estar, assim, bem receptivo e aberto a ajudar as pessoas. Eu me sinto super bem, sabe? Não me incomoda isso. Me mandam um exame, me perguntam sobre outros profissionais e eu me sinto até privilegiado, né? Assim, Por ter referenciado essas pessoas, né? Exatamente. Então eu administro bem, já. Eu gosto de responder, respondo sem problema nenhum. É bem tranquilo. Doutor Jair, quero agradecer sua presença, passar para as suas considerações finais, que nelas você possa contemplar também mais alguma dica bacana sobre longevidade, né? E quero já saber, assim, de pronto aqui, se você topa participar em alguns outros episódios, trazendo essa sua sapiência e essa sua disposição de compartilhar o conhecimento. Olha, gente, guardar tudo aqui não vai servir para ninguém, só para ele individualmente, de repente tem uma vida financeira muito bacana e tal, mas o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Jair, muito obrigado pela sua presença. Não, obrigado, eu que agradeço, Jair. Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu, como sempre vou nos congressos, quando eu vou no congresso e volto com atualizações, eu me proponho a fazer um upgrade aqui dos novos conhecimentos. E para encerrar, né, assim, só um detalhe que eu queria falar sobre a imunidade, né? Porque o que nos torna mais saudáveis é o nosso sistema imune, capacidade do nosso organismo encarar agressões e resolver essas agressões. Então, tem inúmeros estudos falando de como melhorar a longevidade. Então, o maior estudo é da Universidade de Harvard, estudaram tudo. E uma coisa me chamou a atenção, um fator que é o que mais aumenta a longevidade nossa, sabe qual é, Jairo? Nós aspirarmos o aroma da mata. Caminhar não precisa ser uma mata cerrada. Vai aqui no Lago Municipal, num domingo de manhã cedo, um sábado de manhã, vai no Tarquínio. Qualquer lugar que tu respire aquele cheiro da mata, o teu sistema imune, ele harmoniza e cria um exército de anticorpos ali para não deixar as patologias entrar. Então, só esse ganchinho da imunidade que é super importante. Tem que entrar em contato com a natureza, pessoal. Entrar em contato com a natureza. E a última coisa para encerrar mesmo, é um conceito bem antigo de longevidade, ou de ser jovem, né? Que foi uma mulher que criou na Europa. Ele falou que a gente é jovem, primeiro, quando não perde a capacidade de aprender. Está sempre curioso, querendo abstrair conhecimento, vendo coisas novas, fazendo conexões, né? Então, não perder a capacidade de aprender. Segundo, é uma coisa difícil. Segundo, ter a coragem de mudar hábitos. Muda os hábitos. Não dá para ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Vamos fazer coisas diferentes, mudar os hábitos, nos reprogramar, né? Fazermos coisas diferentes. Isso é maravilhoso. Te dá um plus e tu sempre está te sentindo jovem. A coisa que eu mais gosto de fazer, eu vou dormir cedo. Eu 10h30 no máximo estou dormindo. Adoro dormir cedo e 5h30 eu levanto. Eu levanto cedo também. O que eu mais gosto de fazer é, quando eu vou dormir, primeiro agradecer todas as coisas que eu recebi, minha saúde, eu agradeço muito. E fazer a programação do outro dia, que sou um virginiano assumido, né? O que eu vou fazer amanhã? Fazer isso, fazer aquilo. Estou arrumando meu Landau que eu comprei agora, né? Que eu gosto de carro antigo, então reconfigurar. Segundo ponto. E o terceiro, que para mim é o mais difícil, eu reconheço, ter a capacidade de aceitar contradições. Nós somos muito focados em querer que as outras pessoas sejam como nós somos. Os filhos têm que ser como nós somos, a tua mulher tem que ser como tu és, teus amigos, mas não é assim. Então, tu aceitar contradições te eleva, faz tu mudar, te contextualizar, te tornar uma pessoa mais agradável, mais flexível. Então, se nós seguirmos esses 3 pontos,
e continuarmos nos alimentando bem, fazendo exercício, tomando uma tacinha de vinho parcimoniosamente bem, tendo conexões, tendo amigos e tendo projetos de vida, viveremos mais e melhor, né, Jair? Eu só não sei por que o Dr. Jair Crestani não tem ainda um canal no YouTube com milhões de seguidores, né? Porque ele realmente nos estimula a ter uma vida mais saudável com conhecimento de causa. Eu estou agradecendo a presença do Dr. Jair Crestani, da Miriam Alves, que é a nossa coleguinha aqui que está operando a mesa de áudio e vídeo, não é? Agradecer o Castilhos aqui, Coworking, por ceder esse espaço para a gente, mas em especial para você que acompanha o PitoCast e todas as edições. Saúde a todos, grande abraço e até breve.